Olá a todos, a paz seja convosco, amém? Hoje, meu amado, nós vamos falar sobre as guerras que estão acontecendo. Nós estamos vendo aí duas guerras acontecendo. A guerra da Rússia com a Ucrânia e a guerra também de Israel contra os grupos terroristas, principalmente o grupo Hamas, mas outros grupos se unindo a este grupo. Esses grupos são financiados, meu amado, por países, por nações que estão por detrás desses grupos. E o que a palavra de Deus nos fala sobre esta situação? O texto de Mateus 24, versículo 6, nos fala da seguinte forma: E ouvirei de guerra, e de rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então, meu amado, nós estamos ouvindo falar destas guerras que estão se iniciando, ou que iniciaram. Rússia e Ucrânia, já mais de um ano. Israel, ali, e os grupos terroristas, aí, para completar um mês, de guerra, dia 7, completando um mês. Então, meu amado, nós estamos presenciando essa situação, Estamos ouvindo falar dessas guerras que estão acontecendo. E também ouvindo falar de um rumor de outra guerra que pode se iniciar, a Terceira Guerra Mundial. Quero dizer para o irmão que aqui no nosso país também nós já passamos por guerras. O Brasil colonial passou pela Guerra dos Palmares, a Guerra da Inconfidência Mineira, a Guerra da Independência. O mundo passou por duas guerras mundiais. A história da humanidade nos fala de várias guerras que nós passamos. Várias guerras as nações têm passado. Por que tudo isso está acontecendo? Por que acontecem essas guerras? Porque a palavra de Deus fala que essas guerras estariam acontecendo. Exatamente, meu amado, por multiplicar o pecado. Exatamente por haver o homem deixado o pecado entrar em seu coração. A arrogância, a soberba, o orgulho. Tudo isso tem tomado conta do coração do homem. A palavra do Senhor nos fala, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vão se esfriar. É o que nós estamos presenciando. O texto de Mateus 24, versículo 7, nos fala assim: Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino. Haverá fome, peste e terremotos em vários lugares. Veja, meu amado, o que o versículo está dizendo para nós, que vai levantar nação contra nação, reino contra reino. Vai haver fome, pestes e terremotos. Tudo isso nós estamos presenciando nos nossos dias. Eu quero, meu amado, falar um pouquinho sobre esta guerra que acontece entre Israel e o mundo árabe. Esta guerra que está acontecendo hoje nos chama a atenção porque o Senhor nos adverte a essas situações de nações que vão estar se levantando contra Israel. Primeiramente, eu quero dizer para o irmão que a nação de Israel, ela é uma nação nova ali sobre aquele território. Por muitos anos, essa nação não esteve ali. Por muitos anos, a nação de Israel viveu espalhada. Por que a nação de Israel viveu espalhada? A nação de Israel viveu um grupo nos Estados Unidos, outro grupo na Europa, outro grupo aqui no Brasil, outro grupo na Argentina. Por que a nação de Israel viveu espalhado desta forma? A nação de Israel viveu espalhada dessa forma exatamente por causa de uma guerra que aconteceu.
Uma guerra que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. O Império Romano ali entrou em guerra contra os israelenses. O Império Romano destruiu as cidades, fazendo das cidades ruínas, e expulsou a nação de Israel sobre aquela terra. Quando a nação foi expulsa, a nação então ficou espalhada entre as demais nações. Assim eles viveram por 1878 anos. Por que isso mudou? Isso mudou, meu amado, pelo fato que aconteceu no final da Segunda Guerra Mundial, do Império, meu amado, o Império de Hitler. Ao encerrar a Segunda Guerra Mundial, ali, ao vencer a tirania daquele Império de Hitler, eles entraram nos campos de concentração e ali havia muitos judeus, uma nação inteira, meu amado, que estava determinada à morte. Uma nação vivendo sem água, sem comida. Haviam homens, crianças, idosos, mulheres, pele e osso, meu amado. E quando as nações encontrou essa situação, eles viram e foram movidos por uma urgência muito grande em realizar a primeira reunião das Nações Unidas, que aconteceu em 1947, no ano seguinte do final da Segunda Guerra Mundial. E o assunto ali era o povo israelense. O que eles poderiam fazer pelo povo israelense. E ali decidiu devolver a terra de Israel a eles. E eles então receberam essa terra. Receberam uma terra onde havia cidades totalmente destruídas. Cidades que eram ruínas. A própria cidade de Jerusalém era uma cidade destruída. E ali eles receberam essa terra. E eles voltaram para sua terra. E aqui nos chama atenção, meu amado, porque começa o cumprir da palavra de Deus. Isaías 66, versículo 8, nos fala que o Senhor faria a nação de Israel nascer em um só dia. E em 47 a nação volta a existir como nação, como povo, não mais como um povo nômade, sem terra, mas um povo que agora tem terra. E eles vão reconstruir o cenário que nós vemos hoje. O que nós vemos hoje através da TV, uma cidade de Jerusalém bonita, lugares históricos, foi tudo reconstruído pelo povo judeu. E aí, meu amado, a palavra do Senhor se cumpre. Outra palavra que se cumpre ao povo judeu retornar para a terra é Ezequiel 37. Ezequiel 37, versículo 21, nos fala assim: Dize-lhe, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios. Olha, o Senhor vai tomar os filhos de Israel, que está espalhado dentre os gentios, espalhados pelo mundo, espalhado está entre os brasileiros, entre os americanos, os argentinos, entre os árabes, entre os europeus. O Senhor vai tomar os seus filhos que estão espalhados, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. Cumprindo esse versículo, logo ali em 1947, meu amado. Veja que a palavra do Senhor se cumpre. Por isto, meu querido, que eu estou dizendo que essa guerra
contra o povo judeu. Veja que ali o Hamas fala de destruição, de retirar o povo dali, deixar aquela terra limpa, como era antes de 47. Eles não querem a presença dos judeus ali. O Irã tem o mesmo discurso. O Irã, um dos países que financia esta guerra. A Rússia, muitas das armas que existem na mão dos grupos terroristas são da Rússia, meu querido. Então, aqui nós vemos o cumprir da palavra. E esses povos não querem o cumprimento da palavra. Mas eu quero dizer para o irmão que o Senhor, ele já falava, que não seria algo fácil ao povo judeu. Ezequiel 38, versículo 16, nos fala que o povo ia passar por situações difíceis. Veja o que ele fala. Ezequiel 38, versículo 16. Ele fala assim, vocês subirão contra o meu povo de Israel, como nuvem para cobrir a terra nos últimos dias. Veja, o Senhor está falando que as nações subirão contra o seu povo Israel. Então o Senhor está falando ao povo de Israel, falou, olha, eles não vão querer vocês na terra. Eles não vão querer vocês aqui. Eles vão vir como nuvens para lutar contra vocês, para destruir vocês nos últimos dias. Eu quero dizer para o irmão que desde o momento que Israel teve a posse da terra, ali eles vêm enfrentando guerras. No ano seguinte, em 1947, eles tiveram a posse. Em 1948 iniciou uma guerra que durou um ano, de 1948 a 1949, a primeira guerra árabe-israelense. Parou por aí? Não parou, meu querido. Em 1967, outra guerra, a Guerra de 6 Dias, que ajuntou 10 nações árabes contra o povo judeu, contra o povo israelense. Mas em 6 dias essa guerra acabou. Parou por aí? Não parou, meu amado. Outra guerra se iniciou, a Guerra de Yom Kippur, que ela vai aconteceu em 1973. Mais uma vez o mundo árabe ataca Israel. Parou por aí? Não parou, houve muitos outros ataques. E agora, recentemente, no dia 7/10 de 2023, o grupo terrorista Hamas atacou Israel. Atacou Israel com uma chuva de 2.500 foguetes lançados numa manhã. Numa única manhã, meu amado. 2.500 foguetes foram lançados naquela manhã. Centenas de combatentes, árabes do grupo Hamas invadiram o território israelense. Cumprindo, meu querido, claramente o versículo 16. Cumprindo assim, meu amado irmão, exatamente a mensagem deixada em Ezequiel 38, versículo 16, que nos fala claramente, subirá contra o meu povo de Israel, como nuvem para cobrir a terra. Nesta manhã do dia 7, meu querido irmão, o povo judeu presenciou o grupo Hamas subindo como uma nuvem. Ali eles lançaram 2.500 foguetes. Centenas de combatentes
palestinos invadindo a terra. A palavra de Deus se cumprindo. Amém? Veja que hoje, nós meditando aqui sobre essa palavra, nós vimos que a Bíblia, ela nos fala sobre tudo quanto está acontecendo ali naquela região, naquele território. E eu quero ler, meu amado irmão, para nós encerrarmos aqui essa mensagem. Os versículos 32 e 35 de Mateus 24. Esses versículos nos falam assim, a parábola da figueira. Aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando ouvirem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade, lhe digo que não passará esta geração sem que tudo aconteça. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. O que o Senhor está dizendo para nós com esse versículo? Veja, meu amado, ele nos adverte, ele fala assim, aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Então, se nós olhamos para as plantas e a gente vemos ali as plantas mudando, uma hora está com flor, então nós dizemos, olha, está vindo a primavera. Mas numa hora ela está sem a folhagem. Nós estamos entrando no inverno. Ou nós estamos no inverno. Mas quando começa a vir as primeiras folhas, olha, está começando o verão. Vocês sabem olhar para as plantas e dizerem qual a estação que nós estamos vivendo? E o Senhor fala então para nós, vocês não sabem ver em qual tempo que vocês estão vivendo? Vocês não estão vendo que a minha palavra fala que eu reconstruiria a nação de Israel? Eu não falei lá em Isaías 66, versículo 8? Eu não falei em Ezequiel 37, versículo 21, que eu iria reunir minha nação que estava espalhada no mundo e trazer de volta para a minha terra? Eu não falei para o povo israelense que esse retorno da terra, esse retorno deles à terra não seria algo fácil? Porque nações iam subir contra eles como nuvem nos últimos dias? Povo meu, vocês estão vendo o que está acontecendo? Nações estão se levantando contra Israel. Mas eu não falei só do que estaria acontecendo ali. Eu falei que no mundo vocês estariam ouvindo falar de guerras. A Rússia, a Ucrânia. Vocês estariam ouvindo falar de guerras e guerras acontecendo, a guerra da informação que acontece. O amor de muitos se esfriando. Olha, hoje nós estamos presenciando isso. As guerras estão acontecendo porque a arrogância, o orgulho, a soberba e outros sentimentos pecaminosos tomaram conta do coração dos homens. Tomaram conta do coração da humanidade. A palavra de Deus está se cumprindo. E aí ele fala, olha, aprendam a parábola da figueira. Vocês sabem presenciar em que estação
que vocês estão vivendo, olhando para a vegetação, olhando para a planta. Olha o cenário que vocês estão vivendo. Olha tudo que vocês estão vivendo. E aí ele vai encerrar a parábola da figueira com os seguintes versículos: em verdade lhe digo, que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Amém, igreja? Olha, eu convido a todos a participar do canal, estar junto conosco, amém? E vamos caminhar na fé, vamos caminhar no Senhor, amém? Se inscreva no canal, deixa aí o seu joinha, impulsione esse vídeo, impulsione essa palavra a chegar em outras pessoas, amém? Compartilhe a palavra para que ela possa ir mais à frente. Deus lhe abençoe, amém? Esteja em oração, esteja em comunhão com o Senhor Jesus, amém? A paz seja convosco.